Paz de Cristo, meus queridos irmãos, estamos já no 6º dia do nosso propósito de jejum e de oração. Que Deus derrame a graça sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos apenas um versículo da Palavra de Deus, muito importante, Mateus capítulo 6, no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo aqui, Ele nos dá a chave de nós levarmos uma vida com Ele de paz, de tranquilidade, diante de tudo que acontece e que pode acontecer numa vida de uma pessoa. Irmãos, uma coisa que nós podemos ter a certeza absoluta é que a vida não vai ser feita só de coisas boas, só de bonança, mas também a vida também não vai ser feita só de coisas ruins e nem só de sofrimento. Mas o grande segredo aqui dessa palavra é que mostra que se nós queremos realmente cumprir o nosso propósito aqui na vida, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque nessa vida, irmãos, nós buscamos tudo, o tempo inteiro. Buscamos bens materiais, buscamos coisas que vão trazer prazer e benefícios para nós. Nós sempre estamos buscando um algo a mais. E quando eu transfiro isso para as questões religiosas, isso é, quando eu transfiro isso para o meu aspecto religioso, isso é, para a minha oração, para a minha vida com Deus, mesmo assim eu acabo não tendo uma fé completa, eu não acabo tendo uma vida em relação a essa fé em abundância. Por que que isso não acontece? Porque normalmente, mesmo quando nós estamos buscando andar firmes na fé, existe uma tendência muito grande de nós buscarmos as demais coisas com o auxílio de Deus. Sim ou não? Não acontece isso muitas vezes? Muitas vezes você não busca alguns benefícios materiais, coisas que você precisa nessa vida, e você busca isso com o auxílio de Deus, e você talvez até é sincero em relação a isso. Eu vou até colocar nós, porque às vezes nós somos sinceros nessa situação, né? Oramos a Deus, temos fé, pedimos para Deus, só que muitas vezes nós focamos demais as outras coisas e apenas utilizamos a fé, apenas utilizamos a oração para justamente irmos atrás de tudo isso. Jesus aqui dá um exemplo completamente diferente, isso é, como que nós devemos nos comportar. Nós devemos buscar primeiro o reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é, existe uma mudança total de foco aqui, nesse direcionamento. A partir de agora, eu não foco nas demais coisas e busco o auxílio de Deus para buscar essas demais coisas. Agora eu busco a Deus, eu busco ao reino e eu fico completamente despreocupado, eu fico completamente no descanso de Deus, porque eu sei que as demais coisas ao qual eu necessito me serão acrescentadas se eu estou buscando verdadeiramente esse reino e essa justiça. É por isso que muita gente não consegue viver o descanso de Deus. E veja que o descanso é algo importante. Existe um ditado que diz que terra cansada, ela não produz. Na antiga aliança, o povo de Israel, no 7º ano, eles deveriam deixar a terra descansar, eles não poderiam cultivar na terra. Tinha que haver um descanso naquela terra para que depois ela continuasse produzindo. Isso tem um princípio espiritual para as nossas vidas, isso é, nós temos que ter o descanso, nós temos que descansar a nossa alma para que nós possamos produzir para o reino. Agora, como é que você vai produzir para o reino? Estando repleto de preocupações.
repleto de incertezas, preocupado e focado nas demais coisas que muitas vezes tira teu foco das coisas de Deus. Se você focar no reino, em buscar o reino, em buscar a justiça que vem desse reino, o que Deus faz? Faz com que as demais coisas comecem a ser acrescentadas. Aí faz mais sentido o versículo que diz que as bênçãos nos alcançarão e nós não correremos atrás das bênçãos. Muitas vezes o cristão ele corre atrás da bênção como se estivesse correndo atrás do ouro, mas biblicamente falando não é assim que acontece. É a bênção que corre atrás da pessoa. Davi estava escondido quando ele foi chamado. Não é preciso ninguém correr atrás, mas sim estar incessantemente buscando esse reino, buscando ao Senhor Jesus o tempo inteiro, em oração, em súplicas, em meditação. Veja que quando nós mudamos esse foco, passamos a priorizar essas coisas, a nossa vida começa a ter um direcionamento completamente diferente. Veja uma coisa, o Evangelho não foi feito como algo impossível de ser praticado. O que muitas pessoas podem achar é que o Evangelho é algo muito surreal, algo não praticável nos dias de hoje, por exemplo, os dias de correria, os dias de hoje como as pessoas têm que correr atrás das coisas. Então o Evangelho seria uma coisa impraticável, mas Jesus não fez isso para que fosse impraticável. O Evangelho é algo totalmente simples para ser praticado, sim. O problema é que o foco está errado. A grande questão é que se nós focarmos o reino de Deus e a sua justiça, o que acontece? Como as demais coisas são acrescentadas, nós não precisamos ficar com a nossa cabeça, com a nossa preocupação das demais coisas, e nós podemos ficar focando no reino. Não tem sobrado tempo para as coisas do reino, por quê? Porque nós estamos dividindo a nossa mente. Estamos colocando um peso na nossa mente que nós não devemos estar botando esse peso. E veja que a palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Isso também é algo muito importante, porque a justiça do reino é totalmente diferente do nosso senso de justiça. E eu vou um pouco mais além do seu, do meu, do nosso senso de justiça. Quando nós, na nossa vida, aquilo que nos rege, aquilo que nos comanda é o nosso senso de justiça, nós corremos o risco de achar Deus injusto. Nós corremos o risco de achar que muitas coisas, que até mesmo que nós meditamos, não se fazem corretas. Por quê? Porque nós estamos analisando de acordo com o nosso senso de justiça. Agora, o reino tem um senso de justiça completamente diferente. E quando eu busco esse senso de justiça para a minha vida, que vem do reino, automaticamente eu começo a perceber as coisas de um outro modo. Eu começo a observar e analisar as coisas de um jeito diferente. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você se acha totalmente incapaz de receber algo de Deus, indigno de receber alguma coisa de Deus, e você até mesmo não acredita, tá? Você não acredita que algo pode acontecer na tua vida quando você se autoanalisa e você vê que você não tem capacidade para receber isso. Sabe o que é isso? Isso é um senso próprio de justiça. Por quê? Porque o dedo que nós apontamos para os outros, o dedo também é apontado para nós. Isso é, se eu tenho uma regra de justiça ao qual eu vou condenar o meu próximo, eu vou condenar o meu semelhante, eu vou ser implacável com ele quando ele errar, automaticamente esse senso de justiça vai se voltar contra mim mesmo. Então não vai ser nem preciso as pessoas me julgarem, não vai ser nem preciso as pessoas me condenarem. Eu mesmo, você mesmo, se estiver praticando isso, vai se condenar, você vai se achar indigno. Por quê? Porque você está praticando com você um senso de justiça que você faz com os outros. Então, com certeza, você não vai acreditar que você pode receber alguma coisa de Deus. Agora, quando você começa a buscar a justiça que vem do alto, você percebe que tudo, absolutamente tudo que nós temos, vem pela misericórdia de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada.
Não merecemos absolutamente nada. Pela graça de Deus somos salvos. Pela graça de Deus somos alcançados. Pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós somos beneficiados com coisas que nós não merecemos, única e exclusivamente porque somos filhos. É claro que Deus não mima ninguém. É claro que Jesus não quer nenhum discípulo mimado. É claro que Deus não vai fazer uma coisa para te deixar inerte, achando que você pode levar uma vida de qualquer jeito, que você vai ser abençoado de qualquer forma. É claro que não. Você sabe que não é disso que eu estou falando. Mas você consegue entender perfeitamente que se você muitas vezes está no caminho, está buscando, está orando, porque o que é estar no caminho? É justamente caminhar durante esse percurso. Não é a chegada, é a jornada. E nessa jornada, se você está no caminho, obviamente você ainda não chegou até o fim. Você não é perfeito, você tem falhas, mas você está lutando, você está se esforçando, você está suando ao longo dessa caminhada para buscar andar com Deus. E quando você está nessa caminhada, você está totalmente debaixo da graça de Deus. Então, mesmo você não merecendo, Deus te abençoa pela sua graça e pela sua misericórdia. Porque Ele olha dentro de você e vê o esforço que você está fazendo de andar no caminho. É diferente de uma pessoa que está totalmente fora de qualquer tipo de padrão, que busca as coisas desse mundo incessantemente. Não é dessas pessoas que eu estou falando, mas eu falo de todos aqueles que estão buscando a Deus em sinceridade e muitas vezes têm dificuldade de aceitar o fato de que Deus pode abençoá-las por elas olharem para si mesmas. Se Deus olhasse para cada um de nós na maneira como muitas vezes nós mesmos nos enxergamos, irmãos, Jesus jamais teria vindo à terra, a salvação jamais nos alcançaria e nós estaríamos completamente perdidos. Mas graças à misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos buscar o reino, a sua justiça, que com certeza as demais coisas nos são acrescentadas. Vamos orar mais uma vez. Você pode às vezes achar assim que todos os dias oração, sim, incessantemente orai o tempo inteiro com súplicas, toda hora e todo momento. Vamos orar e tendo uma coisa, esforça-te, busca a Deus com fé, busca o reino e a sua justiça e as coisas que você colocou nesse propósito, que com certeza são as demais coisas que te serão acrescentadas. Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que todo sentimento de culpa, que todo sentimento, meu Deus, que muitas vezes amarra e prende muitas pessoas, Pai, que seja quebrado em nome de Jesus, meu Deus. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça, meu Deus, esteja permanentemente sobre nós, Pai, todos os dias, todas as horas. Meu Deus, fortalece esse coração, Pai. Fortalece essa vida, meu Deus, que se acha tão indigna. Essa pessoa que está buscando incessantemente, está orando, está louvando, está jejuando, mas que por estar no caminho e muitas vezes acabar falhando, se acha indigna de receber alguma coisa. Pai, que o Senhor revele a Tua graça, que o Senhor revele a Tua compaixão, que o Senhor revele a Tua misericórdia para a vida dessa pessoa e que ela possa, Pai, estar no descanso, sabendo que todas as demais coisas serão acrescentadas na vida dela, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Fique na paz de Cristo. Nós vamos continuar as nossas orações, as nossas devocionais e fique junto conosco, nos acompanhando em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço.